Mas a direita faz isso também, né? Todo mundo tá avançando a sua área ideológica cada vez mais forte, né? Os libertários fazem isso, não é todo mundo faz propaganda, eu acho que é a propaganda dos caras, né? O ruim da propaganda deles é que tá num negócio muito identitário, eles não promovem mais ideias que tem a ver com a realidade, esse negócio de pronome neutro, Muita por gente exemplo. tem falado isso, menor. mas é que de novo, é impossível desatrelar a questão moral das propostas políticas. Porque é a questão moral que vai definir os rumos que a política vai tomar. Então, Bom, como eu ia usar uma palavra que nem existe. Mas, enfim, é impossível desatrelar as duas coisas. Mas, por exemplo, o Bolsa Família é algo da esquerda, digamos assim. Mas peraí, posso só Não voltar é um moral? pouco? Assistencialismo é Estado. Então, Não, mas peraí, só voltando um pouquinho antes. É só importante frisar isso. O Olavo já falava, jornalismo, meios de comunicação, universidades, meio artístico, régua, 90%, 95% é de esquerda. Uhum. Então, quando você fala todo mundo faz isso, quem está ouvindo a gente acha que é metade-metade. Não é metade-metade. A sociedade não é 50-50. Talvez o povão seja. Às vezes o povão é mais conservador do que a gente imagina. Muito mais. Mas eles são bombardeados por essa elite intelectual. O jornalista. Tá? Então, quando você vê o grau de manipulação dessa galera permeando para a classe popular e a classe popular levantando essas dúvidas e achando que é modinha, é legal, isso daí ou que é os dois lados podem ser falou. bons, tipo assim, isso é guerra política. Não, existe o certo e o errado. E para mim isso está muito ligado à liberdade e totalitarismo. É a régua que acho que o Marco Antônio vai muito nessa linha também. Quando você fala direita e esquerda, não existe. A direita vai sempre priorizar as liberdades individuais. E a esquerda é o exato extremo oposto. Então não existe pauta tão identitária da direita. Apesar dela defender os valores e as liberdades individuais, ela vai sempre partir para essa linha. É que a direita, por exemplo, não defende a legalização das drogas, que, na minha visão, é liberdade individual. Mas aí a gente entra no debate, âmbito do... Esse debate existe na direita. Existe, esse não é toda a debate direita existe, que é assim. ele não é refutado pela direita. E eu te digo mais, eu vou mais por uma linha que é cristão versus não cristãos. Aí acho que vai uma linha talvez mais religiosa sobre as drogas. Mas também tem aquela história, voltando à história, de que nenhuma atitude individual em público é individual, ela é coletiva. Por exemplo, eu odeio maconha. Desculpa. Mas a gente falou um pouco disso. Mas não tem problema nenhum com o maconheiro, com quem quer fumar maconha na tua própria casa. Mas se eu tô no rolê, eu fico sentindo o cheiro de maconha, não é mais individual essa atitude, entendeu? Ela tá invadindo o meu espaço, as minhas narinas e o meu olfato. Aí me incomoda. Aí eu não quero mais, entendeu? Sim, entendi. Existe todo o papo ideológico da maconha, né? Que enfraquece a sociedade e tal. Aí são outros 500, né? Que, de relativismo moral e dos papéis. Que a maconha pode trazer, assim como outras drogas. Claro, eu entendo, mas se a gente for olhar no prisma de liberdade individual, por que o Estado deve decidir que droga você consome ou não, entendeu? Por que ele tem esse direito? Eu fico pensando. Não, a questão pública é o que eu falei, por exemplo. Me incomoda. Existe a guerra contra as drogas. A gente, esse tema ele tem várias camadas. Ninguém quer ver um filho sujeito ao uso de algum tipo de entorpecente. A gente já se entorpece todos os dias, né? Você tem álcool, você tem as drogas legalizadas, você tem as drogas tradicionais, açúcar. Uma baita droga. É verdade. Cafeína. A mortalidade por diabetes no Brasil é gigantesca. Estou falando de mais de 200 mil pessoas. Obesidade mata mais do que... droga. Eu só tô Não, mas açúcar é uma droga, é um composto químico que tem um efeito ultra forte uma no teu explosão de serotonina. E muda seu estado mental. Mas tudo isso para falar o quê? Que quando o Estado estabeleceu um critério do ponto de vista moral para preservar a família e declarou guerra às drogas, quando começou isso daí, dá para você debater, né, até onde a gente pode ir em termos de política pública. Isso eu acho interessante. O problema é que o Brasil tem uma série de problemas e tensões anteriores a essa. A gente tem 1 milhão de problemas, né? Mas eu acho que em termos de prioridade, essa discussão não é uma pauta prioritária para o nosso momento atual. Enquanto você tem um país com 230 milhões de habitantes e 47 mil homicídios por ano, sendo que a gente quebrou o recorde agora de queda do índice de homicídios, comparando com os Estados Unidos, que tem 17 mil homicídios por ano e 110 milhões de pessoas a mais,
nós temos um problema. Grande parte dessas mortes vem de tráfico. E o tráfico é o seguinte, se você muda a legislação e abre a porta da cadeia, hoje no Brasil, você vai permitir que um monte de traficante e assassino vá às ruas. Então tem uma questão de... Tem várias dificuldades aí no meio. Transição. Por que o assassino vai às ruas? Porque quando você descriminaliza uma conduta que anteriormente era criminalizada... Mas assassinato não ia ser descriminalizado, porra. Não assassinato. Ele é preso... Normalmente está vinculado por tráfico. Narcotráfico, assassino. Ele é preso por tráfico. Então, como você sabe que ele é assassino, se ele foi preso por tráfico? Aí você tá falando de líder de facção. No Brasil, ninguém é preso por tem líder de facção preso só pelo tráfico? Você tem por tudo, na verdade. Você pega qualquer pretexto, mas você consegue permitir, de qualquer forma, quando você libera geral, ou você libera isso, você vai permitir que pessoas que foram presas por isso sejam... Né, a conduta dela seja descriminalizada. Então, isso é um problema de transição. Sim. Mas fora a transição, a gente tem outra pauta, que é a vida. Vamos resolver a questão dos homicídios no Brasil antes da gente falar que, poxa, é natural o cara sair numa farmácia e comprar, sei lá, um remédio. Não, cocaína, entendeu? Pode ser um remédio. E tem uma outra coisa, assim, você liberando droga, né, heroína, cocaína e tal, você vai ter um problema de saúde pública. E aí vai doer no bolso de quem não tem nada a ver com essa patifaria, também que vai ter que bancar tem um sistema único de saúde que não curar... é estruturado para isso. Exato. Sabe o que aí é mais custo pro Estado, que eu fico pensando assim, para quem é uma pessoa que usa droga, conseguir droga não é tão difícil assim. É zero difícil. Então, é zero difícil. Se a gente mais fácil do que comprar remédio de tarja preta no Brasil, né? Então, conseguir droga. Se a gente está querendo proibir as drogas para evitar que as pessoas usem, a gente está fazendo um mau trabalho nisso. Assim, as pessoas estão usando droga pra caramba. Para mim é fácil comprar maconha, entendeu? Então, se a gente está proibindo para impedir que as pessoas usem, deu errado. Agora, a gente proíbe... Qual que é o efeito colateral? O efeito é, eu não posso comprar legal de jeito nenhum. Então, eu sou forçado a ou dar... Na bocada. Ou eu dou dinheiro pro crime organizado, ou eu dou dinheiro para um cara que quer se arriscar e plantar na casa dele. Entendeu? Então, eu tenho duas opções, uma é melhor do que a outra, mas essas duas opções não são legais. Esse cara que está plantando na casa dele, ele tem risco de ser preso e ele só está plantando uma planta na casa dele, tá ligado? Não parece que alguém que eu queria tirar da sociedade e colocar com um pedófilo, estuprador, e não parece sensato. Sim, isso é um debate super válido. Não, o debate é bom, mas eu acho que ele tá um pouco para frente pelo seguinte também. Eu não quero pagar o tratamento desse cara, entendeu? Eu já pago muito imposto. Cara, do drogado. Você já paga o tratamento do drogado. Não, mas isso daí vai explodir em termos de gasto com saúde imagina pública. Imagina o SUS, cara. Imagina a saúde pública aí entra naquela vibe. De drogado. Se hoje... Será? Porque... Se hoje o discurso ilinile cai no gosto popular por uma questão de incentivo de meia dúzia de artista falido ou maluco, agora imagina a galera fazendo propaganda de cocaína. Mas pode proibir propaganda, pô. Não, tudo bem. De novo, por isso que eu falo que o debate está muito longe. Porque é uma coisa que... se é legal, a gente não sabe a força, né? do incentivo. Não pode passar mas tipo cigarro, né? Você vai vender um saquinho mais. de cocaína, assim, mas cuidado que isso pode dar... O Estado pode só proibir propaganda. Ele pode só proibir. Ele pode falar, está legalizado o comércio, mas está proibido a publicidade. Isso é só passar a lei, pô. Ainda eu vejo que o marco legal de proibição, ele desincentiva, por mais que quem queira se drogar vai achar um jeito de se drogar. Existe uma classe de pessoas que não se drogaria e, se fosse fácil, se drogaria, e isso provavelmente geraria uma série de problemas. Mas, como eu disse, a gente tem um sistema único de saúde aqui que funciona muito bem em alguns lugares e muito mal em muitos lugares. Verdade. E o SUS é a tara de esquerdista, o SUS, né? Porque o cara bate no peito e fala, SUS. Nos Estados Unidos não tem SUS. Mas lá a medicina é muito mais avançada do que aqui, e a iniciativa privada é muito mais avançada do que aqui no que se refere a tratamento e acesso a leito, acesso a tratamentos diferenciados. Você vai pagar caro. Ou seja, se você não tiver plano, você vai morrer. Sim, e aqui no Brasil você divide o custo de vida e o custo de carga tributária com todo mundo. Exatamente. Então você está pagando indiretamente, só que você não está vendo. E daí você acha, por que a carga tributária no Brasil é tão alta? Porque só no estado de São Paulo gasta, com decisão judicial na área de saúde, mais de 2, 3 bilhões por ano. E sabe o que é isso, né? Tratamento experimental YXZ, tudo. Andador, fralda geriátrica. Tem decisão judicial que esvazia
o orçamento de uma prefeitura para pagar o tratamento de uma pessoa. Então é 1 versus 30 mil, 50 mil naquele município. Então tem muita loucura que acontece no nosso sistema judiciário e tem uma galera que bate palma para essa loteria jurisdicional. Ah, eu ganhei. Vai que você ganha. Aí você cai na mesa do juiz, ganha um tratamento experimental. Só que muita gente perdeu e ninguém viu. Quem perdeu? Jovem, gestante, velho. É que, tipo... Idoso, desculpa. Eu entendo que o SUS não é um... Não pode chamar de velho, mas... Não, mas a gente tá no Monark, relaxa aí. Aqui você tá no campo livre. Sei. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.